O que esse cadastro quer, na verdade? Ele quer abrir as informações financeiras de todos os brasileiros. Essa matéria do cadastro, de fato, é inclusão do pobre para ter acesso ao crédito. Eu acho que esse projeto viola sigilo bancário. Esse projeto, ele não vai quebrar sigilo bancário de ninguém. Na pauta, a medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes a contratar sem licitação um banco público para criar um fundo para compensação ambiental. O fundo vai financiar unidades de conservação como parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental. Mas com a oposição disposta a persistir na estratégia da obstrução política, as votações não avançavam. A gente está em obstrução, já disse aqui do plenário, aqui da tribuna, que o país não vive uma normalidade. Esse tema foi colocado na pauta sem reunião do Colégio de Líderes, entendemos a importância do tema, até porque o Instituto Chico Mendes foi criado ainda no governo do presidente Lula, sabemos a importância que é para o meio ambiente esse instituto, porém nós entendemos que nós não vivemos num ambiente de normalidade, a maioria dos partidos de oposição está em obstrução. Eu acho que esse plenário tem que começar a responder às barbaridades, às bobagens que vêm do lado da esquerda, para a gente não passar o recibo de que nós é que somos o culpado por essa tragédia que está no país. Com relação ao requerimento, é mais uma forma de obstrução que a esquerda está fazendo, que a oposição está fazendo. É uma medida provisória importante, precisamos votar essa matéria e veja que estão fazendo um requerimento para votação nominal do requerimento de adiamento de votação. Quer dizer, é uma forma de continuar obstruindo as matérias de interesse para o país. O Lula fundamentalmente está preso exatamente pelo conjunto da obra que nós vimos ao longo desses últimos anos de desrespeito com o dinheiro público, de desrespeito com a sociedade brasileira, de desrespeito, inclusive, com uma empresa chamada Petrobras, que tem ações dentro do Brasil e fora do nosso país. O Lula é, sim, responsável por todos aqueles indicados. Então, o Lula, ele não é pura e simplesmente, não está pura e simplesmente preso por um apartamento de frente para o mar, que ele nunca quis dizer que era dele, porque nunca poderia estar no imposto de renda de um cidadão que diz que é pobre. Eu recomendo que o deputado Beto Mansur leia a Constituição da República Federativa do Brasil e leia o Código Penal, o Código de Processo Penal, porque aí o deputado Beto Mansur, presidente, vai perceber que não existe conjunto da obra no processo judicial do Brasil. No Estado Democrático de Direito tem investigação, processo, julgamento e ninguém pode ser punido, sentenciado, sem prova de algum delito praticado. Por isso que o presidente Lula fala, tem que ter prova, Moro. Não há provas contra o presidente Lula. E o argumento do deputado Beto Mansur do conjunto da obra é perigoso. Flerta com autoritarismo. Depois de mais de 4 horas de discussão, a obstrução foi mantida e a medida provisória não foi votada. Na quarta-feira, apesar de nova tentativa de obstrução dos oposicionistas, o presidente da Câmara optou por colocar em votação a proposta que torna obrigatória a participação no cadastro positivo, um serviço de banco de dados sobre informações dos pagamentos em dia e de empréstimos quitados. Hoje, a inclusão no cadastro é voluntária. O que esse cadastro quer, na verdade? Ele quer abrir as informações financeiras de todos os brasileiros e também
de todas as contas que você paga, seja água, luz, telefone, sejam todas elas. Eles querem impor essa obrigação, ou seja, você estará cadastrado e você terá que pedir o seu descadastramento, o descadastramento 30 dias após essa lei aí, ela ser sancionada, se for sancionada, e você terá que buscar em cada um birô de crédito onde terá a sua informação, porque também não mais permitirá que você, cancelando em uma, todas sejam comunicadas. Quem lamenta a obstrução política feita pelos partidos da oposição, entende que o cadastro positivo é uma medida fundamental para a redução da taxa de juros nesse país. Se nós quisermos retomar emprego, retomar renda, nós precisamos dar condições de crédito ao micro e pequeno empresário, ao pequeno empreendedor. E o cadastro positivo vai ao encontro dessa medida. Nós precisamos ter juízo nesse plenário. Dizer, de uma forma até certo ponto falaciosa, que defender o cadastro positivo é baixar a taxa de juros é a mesma coisa de dizer que cobrar por bagagem adicional vai baratear a passagem aérea, que a gente viu foi aumentando. Existe uma questão que antecede. Nós não votamos ainda nessa casa, apesar de já existir uma comissão especial muito próxima de ser concluída, a lei sobre proteção de dados pessoais. Então, o PDT, a obstrução que nós vamos fazer agora não é política, apesar de termos feito isso semana passada, mas é, acima de tudo, sobre o conteúdo da matéria. Essa matéria do cadastro, de fato, é inclusão do pobre para ter acesso ao crédito. Bem diferente do que o que está sendo dito aqui pelas pessoas, o cadastro não obriga ninguém a fazer parte dele. As pessoas serão informadas e estarão ou não estarão no cadastro positivo, se assim desejarem. A inclusão do pobre não é pelo dinheiro, é pela reputação. O pobre, ele tem a reputação para ter juros mais baratos. E só terá esses juros mais baratos se a gente aprovar aqui, hoje, o cadastro positivo. Durante a discussão, os ânimos se exaltaram e o presidente da Câmara reagiu. Eu queria levantar uma suspeição aqui, presidente, chamar a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Tem um panfleto que está sendo distribuído aqui que não é assinado por ninguém, presidente. Não tem assinatura esse panfleto, 2 olhos aqui amarelo, outro lado preto, não tem assinatura, eu coloco sob suspeição isso. Já me disseram aqui, presidente, que membros do Banco Central e também do Serasa Experian estão aqui no canto aqui desse plenário hoje. Eu quero saber a quem interessa distribuir um panfleto que não é assinado, dizendo que é para abrir os olhos. O líder do seu partido, na semana passada, no plenário, deu uma declaração apoiando o texto que vai ser votado hoje. Foi no microfone. Depois ele mudou de opinião, é democrático. Mas, por favor, eu participei pessoalmente dessa articulação. Eu, como você, temos o mesmo interesse da redução da taxa de juros para o consumidor, para a pessoa que mais precisa. E, por favor, não coloque esse plenário em suspeição, porque não é justo, nem comigo, nem com nenhum deputado que tem discutido e debatido. Que, de forma democrática, cada um vote com a sua consciência. Mas a suspeição, eu acho que é uma palavra muito forte para um plenário que é democrático e que tem debatido de forma clara esse tema. Eu participei de todas as reuniões e fiz constar deste projeto o mínimo de segurança jurídica, porque nós estamos aqui quebrando o sigilo financeiro e bancário de todos os brasileiros por força de lei. Nós estamos aqui dizendo que os bancos, as instituições financeiras serão obrigadas a passar o sigilo bancário e financeiro para os birôs de crédito. Agora explico, presidente, por que é que na semana passada fiquei receoso em relação a isso. Nós não somos a casa revisora. A casa revisora desse projeto é o Senado. Portanto, se todas as medidas que nós tomamos não forem aceitas pelo Senado, nós estamos com o sigilo financeiro e bancário de todos os brasileiros quebrado através de lei. Eu vou conversar com alguns líderes do Senado agora e vou falar com o presidente da República que o acordo que está sendo construído aqui é o acordo que está sendo construído com o Banco Central, com a equipe econômica, que é o texto do governo. Se o presidente se comprometer
junto com o Senado, de que se algo diferente do combinado acontecer, o compromisso dele vetar e depois a gente derrubar, a gente manter o veto aqui. O presidente da Câmara anunciou que o presidente Temer se comprometeu a vetar o projeto caso não prevaleça no Senado a versão aprovada na Câmara. O texto foi alterado pelos deputados para punir qualquer vazamento de dados pelas empresas responsáveis pela análise de crédito. Mesmo assim, o impasse entre os deputados adiou a votação da matéria. Em cima do que eu combinei, deputado, já falei com o presidente Michel Temer. Ele pediu que ele falasse com o senador Romero Jucá. O Senado vai trabalhar pelo nosso texto, mas se ocorrer qualquer problema, o compromisso do presidente que vetará o texto se ele não chegar no gabinete da presidência com o acordo feito no plenário da Câmara dos Deputados, conforme combinado. Esse projeto de lei, ele não pode vingar a forma como está. Isso aqui realmente tem o interesse direto das grandes redes, dos que têm interesse em manipular e lucrar com dados dos cidadãs brasileiras. Primeira questão, no cadastro positivo, é uma escolha que cabe exclusivamente ao consumidor. Aqui, o que está se fazendo é inverter a lógica. O cidadão é que tem que se pronunciar que ele não quer que esteja no cadastro. Isso aqui é absurdo. Isso aqui só interessa às grandes empresas recrutadoras. E mais, eu acho que esse projeto viola sigilo bancário. Esse projeto, ele não vai quebrar sigilo bancário de ninguém. O que a gente vai fazer com isso é democratizar as informações, o acesso ao crédito, para que a gente possa ajudar a estimular, reduzir juros que a população tanto deseja. Mas quem está contra esse projeto nesse momento, de maneira silenciosa, mas contra, e torcendo para que não se aprove, são os grandes bancos do Brasil que concentram a informação apenas com eles. Impressiona muito essa movimentação obstinada pela aprovação dessa matéria. É realmente impressionante. Dizer que é modernidade quando atenta contra os consumidores, dizer que é modernidade quando atenta quanto à privacidade do cidadão e da cidadã, é muito distante de qualquer privacidade. E justificar a queda nos juros quando o país tem o maior spread do mundo. O Brasil tem o maior spread do mundo. Ora, agora com a aprovação do cadastro, esse spread vai se modificar? Foi o debate que aconteceu hoje nessa casa, na comissão responsável pela avaliação dos extorsantes juros nacionais. A homenagear uma mulher negra favelada que trabalhou como enfermeira e assistente social, mas ficou notabilizada no mundo inteiro como grande cantora e compositora, com vários sucessos na sua própria voz, na voz de grandes cantores brasileiros, fez shows na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Dona Ivone Lara é orgulho da história do Brasil e orgulho para a luta das mulheres, que no momento em que se dizia escola de samba não aceita compositoras, ela se afirmou como a primeira compositora de uma escola de samba. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O objetivo desse programa, senhor presidente, é filtros de tratamento com caixas d'água para 100 casas ou 1.000 pessoas por ciclo. Portanto, no estado do Amazonas, que temos quase 8.000 comunidades organizadas, senhor presidente, e o nosso principal desafio é o tratamento d'água, este programa vai ser uma revolução.